Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de filosofia. Nós estamos aí com a nossa primeira aula, né, a aula de número 1 do terceiro bimestre. Estamos iniciando o nosso terceiro bimestre e o tema da nossa aula vai ser: quem é o dono da verdade? A comparação entre o discurso filosófico e o discurso científico. Então a gente vai trabalhar nessa aula as seguintes habilidades: reconhecer, a partir de relatos, registros e elementos característicos do discurso filosófico e científico, né? As características de cada um. Relacionar as informações de fontes variadas com conhecimentos em situações diversas para a gente construir a argumentação consistente. Compreender e diferenciar discurso filosófico e discurso científico. Ler e compreender e interpretar textos teóricos e filosóficos. Expressar-se por escrito e oralmente de forma sistemática. Elaborar hipóteses e questões com base em leituras e debates realizados. Ok? Nosso material principal vão ser os slides. O livro didático das páginas 339 e 349. Vídeo, tem 2 vídeos aí do YouTube, bacanas, estão assim, muito bem construídos. E a nossa videoaula gravada e o seu caderno do aluno. Tá? Nosso processo de aula você já conhece. Primeiro a gente faz todo esse trabalho de construção conceitual, no qual você pode acessar ou a videoaula, né, seja ela ao vivo ou gravada, ou os vídeos do YouTube, você que escolhe, ou faz a leitura do livro. Você escolhe o que vai ser mais interessante para você. As atividades vão estar divididas em 2 partes, né? Que é uma parte no caderno do aluno. Para você que está assistindo a aula, né? Que está assistindo a aula e está participando das aulas, está pegando as atividades pelo Classroom, essas atividades do caderno do aluno, você só vai vê-las, não precisa responder. Mas para você que está fazendo atividade impressa, que levou para casa, foi na escola, levou a atividade para casa, essa será a sua atividade que você tem que fazer. Para quem assiste ao vivo, vai responder as questões de vestibular que estão aí no Google Forms. Tá ok? Então vamos seguir em frente, vamos trabalhar com a nossa conceituação. Então, primeira coisa é definir o significado de cada uma dessas 2 palavras: ciência e filosofia. Então, o que é ciência? Qual o significado da palavra ciência? A palavra ciência vem do latim e significa conhecimento ou saber. Então, ciência é um conjunto de saberes. Tá? Quando eu falo a ciência, ela comporta um conjunto de saberes e nas quais são elaboradas teorias que têm como objetivo explicar fenômenos, tá? Principalmente fenômenos que são naturais, humanos e sociais. Já a filosofia, que vem do grego, significa amor à sabedoria, você do terceiro ano já sabe disso, e ela está relacionada ao estudo dos problemas fundamentais. Ou seja, é uma busca de conhecer tudo aquilo que o ser humano é capaz de questionar e que ele é capaz, então, de pensar. Vamos se aprofundar um pouquinho mais nessas 2 separações e definições. A ciência ela é tida como um dos conhecimentos humanos, uma das formas de explicações do ser humano. A gente tem 5, né, que é a arte, a filosofia, o mito, o senso comum e a ciência. Então, essas 5 maneiras que o homem encontrou para explicar aquilo que ele pensa, aquilo que ele entende, aquilo que ele acredita que ele é capaz de dizer sobre o mundo no qual ele vive. Então, a ciência é uma delas. Então, como é que se constrói a ciência? A ciência se contrapõe ao senso comum.
ela é diferente do senso comum. Tanto o senso comum quanto a ciência, eles buscam entender as relações de causa e efeito. Por que tal coisa provoca a outra? Nesse sentido, a ciência ela tenta entender como é que as coisas funcionam. Ela tenta entender o funcionamento. E ela, através do entendimento desse fundamento, ela cria leis e teorias que vão estar explicando cada uma desses fenômenos. Tá? O objetivo da ciência é tornar esses fenômenos inteligíveis, compreensíveis. Tá? Entender quais são as causas e efeitos de forma a torná-los compreensíveis. Deixa eu só mudar aqui para que a gente... eu tenho uma apontadora laser. Pronto, aí ficou melhor para vocês entenderem. Tá? Então, esse é o grande objetivo da ciência, que é tornar o mundo compreensível. Entender como é que os fenômenos acontecem. Sejam esses fenômenos naturais, da natureza, sejam esses fenômenos sociais ou humanos. Já a filosofia, a gente diz que a filosofia ela é um pouco mais atrevida, ela é um pouco mais profunda, porque ela não se atém a um fenômeno só, ela não se atém só a isso ou aquilo, mas ela tenta entender o tudo. Né? A filosofia ela é uma incessante busca do sentido último das coisas. E ela tem como finalidade compreender o significado da própria existência humana. Então ela busca o porquê que nós pensamos o que pensamos. Ela busca compreender o porquê que a gente entende as coisas de uma determinada forma e não de outra. Por que é que as coisas acontecem? Como é que elas acontecem? Então, a filosofia é o estudo do sentido, do porquê. Então entenda, enquanto a ciência explica o funcionamento de um fenômeno, a filosofia tenta entender o porquê deste fenômeno. Por que que ele ocorre e por que nós o entendemos dessa forma. Mais o porquê que um fenômeno acontece, mas por que nós o entendemos de um jeito ou de outro. Ok? Então, essas são duas grandes características já para a gente entender o funcionamento dessas duas formas de explicação aí que o ser humano desenvolveu, que é a ciência e a filosofia. Então, antes da gente começar a apontar essas diferenças, as diferenças entre um e outro, um pouquinho de história para a gente entender. A filosofia e ciências elas surgem juntas, né, desde lá da antiguidade. Então, é muito difícil você separar, às vezes, ciência de filosofia na antiguidade. Então, filósofo é cientista é filósofo. Tanto é que os primeiros filósofos que surgiram na Grécia são chamados de físicos. Né? São os filósofos da physis. Então, eles buscavam a causa material para tudo que existe no universo. É por isso que a física era filosófica. A física surge como, né, que é a primeira grande ciência moderna, a física surge como filosofia. Né, com Aristóteles e os pré-socráticos. Então, é a gente entender que nesse período não há uma separação marcada entre essas formas de conhecimento. Mas a partir do século XVII, se consolidando no século XVIII, né, surgem um filósofo e um cientista, Descartes, com o cogito ergo sum, né, tudo penso logo existo, mas por detrás da argumentação do Descartes está as ideias claras e precisas. Quando ele diz isso, ele está falando das ideias que são matemáticas, a defesa da matemática como uma grande ferramenta para a compreensão do mundo. Então, Descartes é um defensor de que a matemática
e da geometria euclidiana, elas são formas de eu entender como é que funciona o mundo, como é que funciona o universo. E Galileu põe essa ideia em prática com a construção do método científico, com a construção do método experimental. Ele vai experimentar, quantificar, medir quantas vezes o fenômeno acontece. Então não é só ir lá e ver se ele acontece ou não, mas é medir quantas vezes ele acontece, em que situações ele acontece. Tá? E fazer isso repetidas vezes para mostrar que precisa ter a experimentação e a construção de dados matemáticos para poder entender determinados fenômenos que acontecem. Ok? Vamos tentar entender então essa separação entre filosofia e ciência que acontece aí a partir do século XVII com Descartes e Galileu. Primeira coisa é entender que mudou o objeto de estudo. As ciências passaram a ser particulares, né? Por exemplo, a física explica uma coisa, a química explica outra, a biologia explica outra, a sociologia explica outra, a psicologia explica outra. E cada uma dessas ciências estuda um fenômeno, estuda um acontecimento da vida humana, da vida do mundo no qual o ser humano está vivendo, né? Então, por exemplo, a sociologia vai tentar entender os fenômenos que são sociais, que envolvem a sociedade, a convivência coletiva dos humanos. Enquanto a física vai tentar entender os eventos físicos, como é que eles acontecem, a questão da eletricidade, a questão da lei da gravidade, como é que isso acontece no mundo natural. Já a psicologia vai tentar entender a mente humana, ou seja, cada um cuida de um pedacinho. Então, o objeto de estudo de cada ciência é diferente, porque ela estuda só um pedacinho. Já a filosofia faz questões mais gerais. A filosofia é um estudo mais geral. Então, ela vai perguntar o porquê e daí criar vários conceitos sobre várias coisas. Tá? Uma infinidade de coisas. Então, o filósofo nunca se preocupa só com um objeto de estudo, mas com o fundamento de todo e qualquer pensamento humano, toda e qualquer coisa que a mente humana possa criar, possa pensar, possa conceber, torna-se objeto de estudo da filosofia. Então, o objeto da filosofia é bastante amplo e geral. Já na questão do método de trabalho, o método científico ele é um método que tem várias etapas. Primeira etapa, observação da realidade, questionamento, ou seja, levantar um problema, verificar, né, fazer uma pergunta, por que é que isso acontece, formular uma hipótese, fazer a experimentação, conclusão, criar um relatório para divulgação dos seus dados, da sua compreensão, novos questionamentos e o ciclo continua. A grande novidade da ciência está aqui, ó, na experimentação. Porque o que comprova, o que mostra que a sua hipótese é verdadeira ou não, é a repetição do mesmo experimento várias vezes. Né? Então não é um experimento, não é experimentar uma vez, são várias vezes. Sempre utilizando do levantamento de dados matemáticos para comprovar se a sua hipótese é verdadeira ou não. Né? Pode ser que a sua hipótese seja muito bem formulada, sua questão seja muito bem feita, mas a hipótese não está tão. Os experimentos, os testes não provam, não comprovam aquilo que você está pensando. Então, como é que a ciência prova que aquilo que ela está dizendo é uma verdade? Através da experimentação. Já a filosofia tem como método a reflexão,
E o que é essa reflexão? É uma reflexão que seja radical, rigorosa de conjunto, através do diálogo com outros pensadores, com outras ciências, com outras ideias. Então, o método da filosofia consiste em procurar entender o que outros disseram sobre o mesmo problema. Tá? O que Aristóteles falou, o que Leibniz falou, o que Kant falou, ou seja, que cada um falou sobre o mesmo problema. Né? Então, o que cada filósofo em cada época disse sobre tal problema, sobre o porquê de tal coisa e como é que isso pode ser aplicado na atualidade ou não. Professor, mas então não tem como a gente comprovar através de um experimento a filosofia? Não, experimento não. Mas a filosofia se prova através de uma argumentação, através da análise daquilo que disseram e da construção da sua argumentação diante desse evento, dessa questão que você esteja questionando. A terceira diferença é o tipo de texto, né? O texto científico é sempre um texto matemático, cheio de dados numéricos, cheio de informações numéricas, enquanto que o texto filosófico quase sempre é um artigo de opinião, ou seja, é um texto argumentativo. Aqui a ideia, a opinião, não é aquilo que eu acho, pura e simplesmente, mas aquilo que eu estudei, aquilo no qual eu estou me baseando, aquilo a qual eu estou fundamentando através dos meus argumentos, através das minhas pesquisas. Tá bom? Mas aí que tá. Os filósofos são criativos, né? Eles não usam só o artigo de opinião para poder dizer aquilo que eles pensam, aquilo que defender as suas ideias. Eles usam também a poesia, os romances, as peças teatrais, aforismos, ou seja, filósofo usa. Há filósofos que usam até obras de arte para poder expressar aquilo que pensa. Né? A gente, por exemplo, no Brasil está cheio de filósofos que estão se expressando através da música. Ok? Aí você tem na sequência dois tipos de textos para você entender, né, a diferença entre isso. E eu vou pegar, olha esse texto aqui. Esse aqui é o texto científico. Ó, cerca de 815 milhões de pessoas foram submetidas a esse flagelo no ano passado, contra 777 milhões em 2015. E ele está falando sobre a fome. Informações, levantamentos sobre a fome. Tá? Você vai vendo que todo o texto tem informações matemáticas, numéricos. Já o texto filosófico, vou pegar só aqui. Ó. O texto filosófico procura construir toda uma argumentação para explicar por que a fome é um problema tão sério no mundo. Tá? Por que a fome é um problema que atinge tantas pessoas. Por mais que ele tenha até um dado numérico aqui, que vai buscar lá a fundamentação, não é o mais relevante. O mais relevante é o processo de reflexão, de análise e de entendimento do porquê que a fome acontece, a partir de compreensão de que a fome é um resultado interminável da pobreza. Então, o que provoca a fome, o porquê que a fome acontece, é a pobreza que as pessoas vivem. Então, veja, né? Dois textos ali falando do mesmo assunto, dizendo as mesmas coisas, praticamente, mas de maneiras bastante distintas. Né? Um artigo de opinião, o outro um relatório científico. Ok? Para a gente terminar, né, a última diferença aí entre filosofia e ciência é o tipo de pesquisa. Né? A pesquisa científica, ela baseia-se nos testes.
né? Quanto mais teste, tem que testar várias vezes, coletar vários dados, fazer vários experimentos para poder comprovar que aquela tese, que aquela hipótese é verdadeira. E a pesquisa filosófica, como eu tenho que conversar com pessoas do passado, como eu tenho que conversar com pessoas que viveram em outras épocas ou moram longe de mim, a principal fonte de pesquisa é a pesquisa bibliográfica. Tá? É ir lá e ler o que a outra pessoa escreveu, o que a outra pessoa falou. Professor, mas tem pesquisa bibliográfica lá na ciência? Tem. Às vezes você não precisa repetir um conjunto de experimentos. Você pode se aproveitar dos experimentos que outras pessoas já fizeram. Tudo bem. Não há problema nenhum nisso. Só que assim, não é a principal fonte de pesquisa da ciência. Como a filosofia também pode utilizar de pesquisa de dados coletados em campo? Pode, mas a principal fonte de pesquisa da filosofia é a pesquisa bibliográfica, como está aí o meu amigo Homer, só na leitura. Certo? Alguns filósofos e alguns cientistas acreditam que a ciência é uma verdade absoluta, né? Como a gente pode ver aí, ó, os filósofos do cientificismo matemático, né? Filósofos e cientistas do cientificismo matemático, que acreditam que a matemática e o método científico é modelo para todas as outras, para os outros saberes, é modelo para todo mundo. Então, para que eu me comporte de maneira correta, eu tenho que usar o modelo científico. Somente o modelo científico é tomado como referência de verdade. Né? Então a gente fala que é um absolutismo da verdade científica. Quem pensa assim, ó, os positivistas, os iluministas e o pessoal do cientificismo matemático, lá do século XVII, século XVI, XVII, que vem nessa ideia. Já os críticos a essa ideia de que a ciência é uma verdade absoluta, também vem dizendo coisas muito interessantes e muito importantes, né? Como, por exemplo, Hume e Russell diz que a quantidade de experiências não garante a verdade da generalização científica. É uma crítica ao método indutivo. Tá? O fato de eu fazer várias experiências pode ser que uma vez essa experiência não dê certo. Então, não é sempre que aquele fenômeno vai acontecer daquela forma. Não vai repetir sempre do mesmo jeito. Tá? Inclusive tem a história do peru do Hume, né? que ele diz o seguinte: um peru é alimentado todos os dias, então ele cria uma teoria de que ele vai ser sempre alimentado no dia seguinte. Só que o dia seguinte é véspera de Natal. É garantia que ele vai ser alimentado no dia 25 de manhã? Ou ele vai ser o alimento? Tá? Então, essa incerteza aí das generalizações. Popper vai criar uma teoria chamada falsificacionismo, que também faz a crítica ao método indutivo e cria a ideia, né, o conceito de que ciência, quando se torna verdade absoluta, não é ciência. Para ser ciência, precisa ser possível falsear aquela verdade. Eu provo muito mais que uma coisa é verdadeira tentando provar que ela é falsa. Não sei se vocês me entendem. Então, por exemplo, ó, a lei da gravidade, ok? Todo corpo é atraído para um corpo de massa menor é atraído para um corpo de massa maior. Beleza. Como é que eu provo isso? Vou tentar provar que isso está errado. Por exemplo, pode ser que o corpo menor faça uma atração de repulsa, não... atração de repulsa não. Faça um movimento de separação e não de atração. Pode ser que... Né, eu vou tentar provar as coisas contrárias a essa minha hipótese. Beleza? Essa é a ideia do Popper.
Thomas Kuhn, é um filósofo que acredita na evolução histórica da ciência. E ele diz o seguinte: em cada época nós temos um modelo científico. O que acontece é que os modelos científicos eles respondem às perguntas de uma época. Quando surgem novos problemas, novas situações, é preciso que se mude o paradigma, que mude-se o modelo científico. Quer ver um exemplo? A gente está vivendo isso agora, na época do Covid. Né? Todos os modelos científicos sobre epidemiologia, sobre pandemias, estão sendo revistos, estão sendo repensados, porque essa pandemia ela quebrou todos esses paradigmas e esses modelos. Então, ou seja, a coisa está sendo repensada, os modelos estão sendo repensados. A gente está no momento de crise da ciência e vai surgir, a partir disso, uma nova ciência. Feyerabend, esse filósofo francês, ele também diz algumas coisas bastante interessantes, como, por exemplo, a ideia de que o método científico não é o único modelo de verdade para o mundo. Tá? O método científico é muito bom, ele é muito correto e coerente, mas existem também análises, existem também ideias lá do senso comum, por exemplo, que podem ser entendidas como verdade, como coisas importantes, né? Como o caso, por exemplo, desses saberes populares que os mais velhos têm sobre determinadas situações, determinadas plantas que curam, coisas do tipo. Né? Não passou por um processo de verdade científico, mas são ideias de que também são verdadeiras. Então, o método científico, o modelo científico, não é um único modelo, né? Não é um único padrão de verdade, não é um único paradigma de verdade para os conhecimentos humanos. Tá bastante interessante. Então, olha lá. Para você que está fazendo a atividade impressa e está aí acessando o vídeo, essa é a atividade que você tem que fazer. Pensar um diálogo entre um filósofo e um cientista e registra isso aí no seu caderno. E quando a gente voltar às aulas, o professor vai dar uma olhada nessa atividade aí. Para você que está fazendo atividade online, as atividades são essas, né, que são as questões de vestibular que vão estar disponíveis no Google Forms. Primeira questão são diversas opiniões sobre essa diferença entre a ciência e a filosofia. Você tem que procurar saber aqui, nessa questão, quais são as afirmações que estão corretas. Se é a afirmação do Daniel, do Guilherme, da Raíssa ou da Rafaela. Presta atenção lá na diferença de método, na diferença de tipo de texto, na diferença de pesquisa e de objeto de estudo que que a filosofia tem, que a ciência tem, que vai te ajudar a responder essa pergunta. Tá ok? Lembra, ciência explica como funciona, método matemático, né? Questão da experimentação, a questão da quantidade. Filosofia explica por quê, e aí vai construir um conceito, vai construir uma ideia a partir das informações dadas, pensadas por outros filósofos através da reflexão. Tá ok? Segunda questão é sobre essa crítica da ciência não ser uma verdade absoluta. Tá? O texto aqui usado lá na faculdade, dessa faculdade aqui, olha, eu não lembro o nome, mas é uma universidade federal, ela está mostrando que a ciência não é uma verdade absoluta e que as ideias científicas vão mudando, tá? Vão se adaptando, vão fazendo novas descobertas.
tá? E aí, a partir dessa ideia aqui exposta no texto, qual dessas três afirmações estão mais de acordo com a ideia expressa aqui no enunciado? Tá bom? Fazer uma relação de uma coisa com a outra. E a nossa última questão aí, para quem está fazendo atividade online, questão do Enem, questão 41 do ano de 2013, que fala sobre o cientificismo, né, pensado lá por Descartes, Bacon, Galileu e todos esses pensadores, né, que é a ideia de um projeto, de uma ideia de que a ciência seria o modelo para responder todas as perguntas, todos os questionamentos que o ser humano pudesse ter. Para você ter uma ideia, os iluministas acreditavam tanto nessa coisa da ciência que eles acreditavam que a ciência iria libertar o homem da ignorância, da escravidão e de tudo mais. Beleza? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha feito aí as suas análises, as suas reflexões. É bastante interessante esse assunto, essa diferença entre filosofia e ciência. Tá bom? Um abraço, beijo e bons estudos.